Dando início, então, à aula número 9, estudo analítico sobre as lentes esféricas. No estudo analítico das lentes esféricas, a gente vai poder calcular a distância que o objeto se encontra, né, perante a lente, ou o foco, a distância do objeto à lente. Então, são fórmulas que a gente vai poder aplicar tranquilamente. Aqui um pouco de teoria. Sabemos que as lentes esféricas estão presentes em diversas partes do nosso cotidiano, como, por exemplo, nos óculos de correção visual. Na física, as lentes esféricas são diferenciadas por serem de bordas finas e bordas espessas, o que a gente viu na aula 8. As lentes possuem um par de focos, sendo, portanto, um foco principal objeto e um foco principal imagem. Um de um lado, né, próximo ao objeto, e outro vai ficar ali do lado onde vai se formar a imagem. Ambos são simétricos e estão localizados sobre o eixo principal, que é o eixo que divide uma lente em duas partes iguais, né? O eixo fica transversalmente à lente. Da mesma forma que os espelhos esféricos, as lentes também fornecem imagem de um objeto linear e transversal. Sendo assim, as posições e as alturas dos objetos colocados diante de uma lente esférica são determinados através das mesmas equações estudadas nos espelhos esféricos. Talvez vocês devem lembrar, né, que nos espelhos esféricos a gente tinha a equação de Gauss, que é a equação dos pontos conjugados. Então, vai ser 1 sobre distância focal, sobre o F, né, igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto à lente, mais 1 sobre P'. P' é a distância da lente à imagem. O aumento linear transversal, ou seja, ampliação, né? Quantas vezes a imagem vai ser ou maior ou menor que o objeto. Então, a gente pode usar uma dessas equações aqui, de acordo com os dados, né, que o exercício vai nos fornecer. Então, a ampliação vai ser igual à altura da imagem sobre a altura do objeto, ou ampliação igual menos P' sobre P, ou seja, distância da lente à imagem sobre a distância da lente ao objeto. Ou ampliação igual a foco sobre foco menos o P. Depois a gente vai fazer um exercício usando essa fórmula aqui. O importante é a convenção de sinais. Isso foi convencionado, né? Então, se o P' for maior que 0, a nossa imagem vai ser real. Quer dizer, ela vai se formar antes da lente. Se ele for menor, a imagem virtual, ou seja, atrás da lente. Ampliação maior que 0, a imagem vai ser direita. Se a ampliação for menor, a imagem vai ser invertida. Ampliação maior que 1, a imagem vai ser maior. Se a ampliação for igual a 1, a imagem vai ser do mesmo tamanho, né? Porque a ampliação diz quantas vezes a imagem vai ser maior ou menor. Se, por exemplo, a ampliação der 2, ela é 2 vezes maior que o objeto. Por exemplo, nas lupas, né, que a gente usa para aumentar o tamanho dos objetos. Se a ampliação for menor que 1, a imagem é menor. Aí outro tema nesse assunto é a vergência. A vergência é a capacidade com que uma lente tem
de sofrer a convergência ou a divergência, né? E os oculistas usam isso para dar, na verdade, a unidade de divergência é o dióptro, mas a gente pode usar o grau também. Então, se o grau de uma lente é 2, por exemplo, minha lente do óculos é 2, é 3 graus, significa que a vergência é 2 dioptria. Então, a fórmula é o inverso do foco, né? Vergência igual a 1 sobre o foco. O foco é medido em metros, isso é importante. Aqui embaixo, a gente tem uma lente, né, com raio 1 e raio 2. Então, a lente está contida aqui nessas circunferências, né? Então, o raio 1 a gente percebe que é um pouco maior que o raio 2. Se o raio for maior que 0, a face vai ser convexa. Se ele for menor que 0, a face será côncava. E aqui nós temos a equação, eles chamam de equação do fabricante de lentes, que é a equação de Rayleigh. Então, vergência igual. O N é o índice de refração, que a gente falou na outra aula, né? Então, o índice de refração da lente sobre o índice de refração no meio no qual essa lente se encontra, menos 1, que multiplica 1 sobre o raio 1, mais 1 sobre o raio 2. Se a vergência der um sinal positivo, ou seja, maior que 0, a lente é convergente. E se for menor, a gente terá uma lente divergente. Então, a vergência, definição, é também chamada de convergência, né? De uma lente esférica delgado, aqui está a fórmula novamente. A convergência ou vergência mede a capacidade de uma lente de convergir ou divergir os raios de luz que incidem sobre ela. Né? Então, se ela for divergir, a luz vai se espalhar. Se ela for convergir, ela vai se encontrar ali sobre o eixo principal. Assim, quanto maior for a distância focal, é a distância do vértice até o foco, menor será a convergência da lente. Então, quanto maior for a distância focal, menor será a convergência da lente. Se a gente fizesse aqueles raios notáveis, a gente perceberia isso. Mais um pouquinho aqui da equação dos fabricantes de lentes. Então, entendendo os princípios da refração, né, quando a luz, deve lembrar que a refração, né, é a mudança de direção quando ela passa de um meio para o outro, devido à diminuição da velocidade. Então, entendendo os princípios da refração, foi possível formular uma equação que relacionava as características geométricas das lentes. Por exemplo, os raios de curvatura das faces, de incidência e de emergência da luz. Então, ela entra, a luz entra por um lado, sofre um pouco de refração e continua sua trajetória. As características físicas do material, isso é importante, né? Porque vai ali o índice de refração, ele é muito importante, ele faz com que a luz, né, seja desviada. Então, o índice de refração do material em relação ao meio externo e seu poder de convergência. Historicamente, atribuiu-se essa descoberta a René Descartes, que além de físico, também foi filósofo e matemático. Então, essa equação chamada dos fabricantes de lentes também é conhecida como equação de Rayleigh.
Ela relaciona a distância focal de uma lente delgada, ou seja, de bordas finas, com os raios de curvatura R1 e R2 de suas faces. O índice de refração absoluto, que é o índice da lente, né, em relação à velocidade, né? O índice é, na verdade, uma relação entre velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz no meio, aqui no caso da lente, do material com que a lente é confeccionada e o índice de refração absoluto do meio no qual a lente está imersa. Normalmente o ar, né? Porque uma câmera, se bem que tem câmeras que são submarinas, né? Que são subaquáticas, que aí elas têm que ter um outro tipo de lente também. Aqui eu esqueci de pôr um título, mas beleza. Então, para que a equação acima seja coerente, é preciso que ela obedeça algumas convenções. Então, se a face de curvatura for convexa, o raio maior que zero. Ou seja, o sinal do raio de curvatura será positivo. Se a face da curvatura for côncava, o raio vai dar negativo, ou seja, o sinal de raio de curvatura será negativo. Quando a lente estiver no ar, o N da lente igual a 1. Então, uma lente biconvexa é igual a que a gente tem no olho, né? Será convergente, pois a distância focal é positiva. Entretanto, se colocarmos essa lente em um líquido cujo índice de refração é maior do que o da lente, a sua distância focal será negativa, indicando que a lente passa a ser divergente nesse meio. Da mesma forma, uma lente divergente imersa nesse líquido se tornará convergente. Isso a gente chegou a ver na aula passada, né? Associação de lentes, tá? Muitos instrumentos ópticos possuem uma associação de lentes, né? Várias lentes. Então, essas duas lentes podem ser colocadas de forma que funcionem como uma só, desde que sejam postas coaxialmente, isto é, com eixos principais coincidentes. Nesse caso, elas serão chamadas de justapostas, se estiverem encostadas ou separadas, caso haja uma distância de separando-as. Quando duas lentes são associadas, é possível obter uma lente equivalente, como se fosse uma só. Essa terá a mesma característica da associação das duas primeiras. Lembrando que se a lente equivalente tiver vergência positiva, será convergente. E se tiver vergência negativa, será divergente. Então, aqui a gente tem um exemplo de lentes justapostas, né? Não tem nenhuma distância entre elas. Então, lente 1 tem a face incidente convexa, lente 2 tem a face côncava. Aqui a gente tem as fórmulas. Já vou anotar aqui. Para ficar. Então, a vergência equivalente vai ser a soma das vergências das lentes que estão associadas. E para achar o foco também, a 1 sobre F igual a 1 sobre F da primeira lente, mais 1 sobre F da segunda lente, e assim por diante. Né? Se forem 3, 4, 5 lentes, usa F1 sobre F1 mais 1 sobre F2, assim por diante. E aqui a gente tem as lentes separadas. Então, existe uma distância, né, separando essas duas lentes.
as equações de lentes separadas. Então, a generalização do teorema diz que a vergência da lente equivalente a tal associação é igual à soma algébrica das vergências dos componentes menos o produto dessas vergências pela distância que separa as lentes. Então, vai ficar vergência equivalente igual vergência de uma lente mais a vergência da outra lente menos vergência da lente 1, que multiplica a vergência da lente 2, que multiplica a distância sobre elas. Ou relação daí com o foco, né? Para achar o foco equivalente, 1 sobre foco equivalente igual a 1 sobre F1 mais 1 sobre F2, menos a distância que divide o produto de F1 por F2. Quando terminar esse assunto, eu vou colocar todas as fórmulas para vocês. Assim, às vezes a gente tem que... É legal entender a fórmula, mas a gente tem que memorizar também. Então, aqui, galera, o exercício da página 253, tá? Da apostila, exercício número 8. Tinha uma figura lá também que eu não coloquei, né? Um menino usando uma lupa para analisar uma folha. Então, para observar uma pequena folha em detalhes, um estudante utiliza uma lente esférica convergente funcionando como lupa. Mantendo a lente na posição vertical e parada a 3 centímetros da folha, ele vê uma imagem virtual ampliada 2 vezes e meia mais, 2,5 vezes maior, né? Ampliação. Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, a distância focal em centímetros da lente utilizada pelo estudante é igual a quanto? Então, aplicando a fórmula, né, ampliação igual a foco, divididos pelo foco, menos o P. Então, 2,5 igual a F sobre F menos 3. Como isso aqui está dividindo, a gente passa para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, vai ficar 2,5 que multiplica F menos 3 igual ao F, ao foco. Agora tem que fazer aquele esqueminha do chuveirinho, né? Multiplicar 2,5 por cada termo. Então, vai ficar 2,5 que multiplica F, 2,5F, menos 2,5 multiplicado por 3, 7,5. Esse F passa para o outro lado da igualdade negativo, o 7,5 passa para o outro lado da igualdade positivo. Então, 2,5F menos 1F vai dar 1,5F. E depois se passa dividindo. Então, vai ficar F igual a 7,5 divididos por 1,5. Portanto, a distância focal dessa lente é 5 centímetros. Ele poderia ter pedido em metros também, por exemplo, daí era só transformar, né? Mas nesse exercício não foi o caso. Bom, era só isso que eu queria passar para vocês hoje. E encerrando a aula, então, muito obrigada, aluninhos.